que rege a nossa língua. Porque ele deveria dizer: antes que eu existisse, eu era. Ou então, antes que eu existisse, eu já existia. Mas ele coloca um fato histórico do passado e associa-se a ele um verbo, só que ele coloca o verbo no presente. Antes que Abraão existisse, é um fato histórico passado. Eu sou, quer dizer, eu era, eu existia, mas ele coloca no presente. Por que será? Por algumas razões óbvias, inclusive. E eu vou citar 3 textos, não vou lê-los, mas vou citá-los, vou citar a passagem e o conteúdo. Lá no capítulo 15, 17 de Êxodo, verso 15, nós encontramos um momento histórico na vida de Moisés. Moisés precisava de um elemento. Moisés era o líder da nação de Israel, que recém havia saído da escravidão egípcia. E a nação estava agora numa peleja, numa batalha contra os amalequitas. Os amalequitas. E esses estavam vencendo o povo de Israel. E a nação estava desanimada. A nação estava com os ânimos, com a sua autoestima embaixo do tapete. E Moisés, como grande líder, precisava erguer esses ânimos, levantar essa autoestima da nação. E como não há um símbolo mais nobre de uma nação do que a sua bandeira, ele precisava de uma bandeira para mostrar: nós temos uma identidade, nós temos uma bandeira, nós somos um povo, nós somos uma nação. Ele precisava disso. E lá em Êxodo, capítulo 17, verso 15, é dito que ele, após a vitória que Deus concedeu, quando os seus auxiliares não tinham seus braços livres, diz lá que ele levantou ao Senhor no altar e o chamou Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Juízes capítulo 6, verso 24. Mais uma situação terrível para Israel. Agora não era mais contra os amalequitas, mas sim contra os midianitas. Mais uma vez Israel estava numa situação difícil. E nesse contexto aparece um jovem chamado Gideão. E Deus chama Gideão para salvar o seu povo da opressão midianita. E Gideão pediu uma prova para Deus. E entre as manifestações de Deus, diz ali o texto, que o anjo do Senhor apareceu a Gideão para chamá-lo para aquela missão sagrada. E Gideão, diz a Bíblia, que ele temeu da sua integridade. E aí o anjo disse: não temas, você não será consumido. E aí diz a Bíblia em Juízes 6, verso 24, que Gideão se dirigiu ali no altar e o chamou Jeová Shalom. O Senhor é paz. E o Salmo 23 eu vou citar: Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. Para Gideão, ele era paz, ele precisava disso. Para Moisés, ele era a bandeira, ele precisava disso. Para Davi, ele era o pastor, ele precisava disso. E quando Abraão foi oferecer Isaac lá no Monte Moriá, e chegaram lá, Isaac disse: pai, aqui está a lenha e aqui está o fogo. E o cordeiro. E aí Deus disse: o Senhor, Abraão disse: o Senhor proverá. No hebraico, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Para Abraão, ele era o que prover. Para Moisés, ele era a bandeira. Para Gideão, ele era a paz. Para Davi, ele era o pastor. E para você? Quem você é? Por isso que o verbo está incompleto. É você que vai completar. Por isso que o verbo está sempre no presente. Porque Deus não é um Deus do passado. E muito menos um Deus do futuro. Você e eu não precisamos de Deus para amanhã. O amanhã não chegou. Nós não precisamos de Deus para o ontem. Ontem a história se foi. Eu preciso de Deus que me socorra agora. Você precisa de Deus para o momento presente. E é por isso que o verbo estará sempre no presente, porque esse verbo não é um verbo, ele é um nome próprio. Ele é um verbo na língua portuguesa, mas na língua hebraica ele é um nome próprio. E próprio para quem? Para Deus. Por isso que você pode e deve confiar nesse Deus. E eu termino a minha fala nesse sábado com uma citação. Pode projetar aí a citação. Essa citação eu sinto assim um certo orgulho em apresentar. Olha a fonte. Vocês também deveriam se orgulhar dessa fonte. Com certeza, com certeza bem tímido, mas eu agradeço. O silêncio de Deus, e aí já vai com conclusão. O silêncio de Deus
Quem falou isso? Quem disse isso? É quem está falando para vocês. É quem está para vocês. O silêncio de Deus não significa a sua ausência, porque mesmo que Deus seja invisível e sua voz inaudível, Ele jamais será insensível. Isso está no livro Por que, Senhor?, de autoria de José Pereira, publicado pela Casa Educadora Brasileira, nas páginas 136 e 137. Você pode não ouvir a voz de Deus, você pode não ver a Deus, mas isso não quer dizer que Ele não esteja presente com você. E foi por isso que Ele se manifestou ao patriarca do meio de Redemoinho, para dizer: filho, o meu silêncio e a minha aparente ausência não quer dizer que eu de fato esteja ausente, porque eu não sou insensível. Eu não sou. Eu posso até me tornar invisível, a minha voz pode até soar inaudível, mas eu jamais serei um Deus insensível para abandonar meu filho justamente na hora em que ele mais precisa de mim. Justamente na hora que o redemoinho toma conta dele, seria muita insensibilidade se eu o abandonasse nesse momento. Pode colocar o próximo slide. Depois disso, eu repito: o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Pode projetar. Como respondeu Deus ao patriarca Jó? Lembre-se, pode colocar. Pergunta insistente, resposta consistente. Quer conhecer, pode perguntar, quer conhecer a resposta de Deus? Quer saber como entendê-las ou entender as respostas de Deus? Pode perguntar. Já sabe, vocês estão muito abraçadinhos. Então, você quer? Pergunta, resposta, a partir do próximo programa. Deus começa, que apenas respondeu indiretamente. Em outras palavras, Deus, Jó vai perguntar: Senhor, onde tu estás? Você não está na frente? Você não está atrás? Nem à esquerda? Nem à direita? Onde tu estás? Qual a resposta? Eu estou no meio do redemoinho. Essa é a primeira resposta. E as demais? Você quer saber quais são o conteúdo das demais respostas? Você quer saber como entendê-las? Então você não pode faltar. Então, como diria a Rede do Globo, então não percam as cenas dos próximos capítulos. Só que não é de novela. Não percam as cenas dos próximos capítulos. No próximo programa, Deus começa a responder. E você vai congelar o seu banco. Você vai tremer quando Deus começar a responder ao patriarca e você aplicar a resposta ao patriarca a você mesmo. Você vai sentir algo que talvez você nunca tenha sentido na sua vida. Fique de pé. Vamos terminar o programa de hoje com uma palavra de oração. Nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado pela promessa da tua palavra, de que ainda que o choro possa durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Isso quer dizer que o mal não é eterno, que o sofrimento não é infinito, que a dor não tem fim. Isso quer dizer que o mal, um dia, ele terá que acabar, ele terá que deixar de existir. E isso, Senhor, é muito confortante, é muito consolador para todos nós, e especialmente aqueles que ainda sofrem a dor da perda de um ente querido, como é o meu caso, que restaurou a pessoa cometida uma saudade intensa da minha querida mãe, do meu irmão, da minha irmã e de outros amigos que já se foram. E eu louvo o teu nome, porque essa saudade que eu sinto não é eterna, não será eterna. Essa dor que eu sinto não será eterna. Esse desejo que eu sinto de ver a minha mãe outra vez
esse desejo não será eterno, porque ainda que eles durem uma noite, eles terão um fim no olhar de novo dia. Obrigado por esse consolo, obrigado por esse conforto, obrigado por ter manifestado a Jó do meio de um redemoinho, para dizer a ele: filho, eu estou também no meio dos teus inimigos, e que eu e todos os irmãos que me ouvem, e os amigos também, todos que me ouvem nessa tarde, nesse início de noite, saímos daqui com essa certeza de que o Senhor está também em nossos inimigos, que a graça se manifesta em meio às desgraças, e que nós possamos, Deus, se por alguma razão, de repente, formos atingidos por uma desgraça, que nós possamos lembrar que a graça se manifesta na desgraça, e que ver a graça na desgraça é a maior de todas as graças, e que nós possamos ser agraciados com essa graça acima das desgraças. Nos entregamos em tuas mãos. Dê-nos um finalzinho de sábado abençoado e uma semana que se aproxima vitoriosa, e que para isso nós nos mantenhamos em comunhão contigo. Perdoa-nos, aceita-nos e abençoa-nos nos momentos que se seguem e em todos os instantes da nossa vida, porque nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.